Oi, meus queridos. Oi, meu aluno querido desculpa, SEMI, do extensivo, né? Extensivo matutino 1 e 2, especial. Meu querido aluno do extensivo do Cobrasol, minhas queridas alunas, né? Dos extensivos também, correspondentes. Saudade de todos vocês. E aos meus queridos alunos do terceirão, né? Terceirão do Cobrasol, terceirão do Centro, ABC e continente. E não podemos esquecer do nosso extensivo noturno, meu aluno, minha aluna querida do extensivo noturno. Vamos lá, então, vamos dar continuidade a essa pegada da genética. Essa aula eu dividi porque a de heredograma tomava um pouquinho de tempo, vocês viram que ela ficou um pouquinho longa. Mas essa aqui é mais rápida, mais importante, não dava para fazer junto. Gemelaridade, formação de gêmeos, tá? Então vamos lá, olha só para você então se situar, né? Cadê minha canetinha? Tá aqui minha canetinha, né? Ó, pulou uma paginazinha ali, mas está no mesmo bloco, tá? Então assim, quando a gente fala de gemelaridade, gestação gemelar, estamos falando de formação de gêmeos, o que em muitos animais, né, no caso aqui especificamente do nosso grupo mamíferos, é frequente. Por exemplo, essa porquinha linda aqui, ó, que teve os seus porquinhos, todos eles são gêmeos. Ah, é? Sim, não nasceram em um mesmo parto, não são de uma mesma ninhada. Viram então quando a minha gatinha tem isso. Agora, cuidado que nós vamos ter que especificar que tipo de gêmeos são esses. Esse tipo de gemelaridade, esse tipo de gestação gemelar, que a maioria dos mamíferos, muitos mamíferos apresentam de 2 até 20 filhotes, né, numa mesma gestação, normalmente é o que nós chamamos de um resultado de uma poliovulação. Portanto, a gente pode dizer que esses porquinhos são gêmeos fraternos ou bivitelínicos. Perfeito, galera? Então lembra disso. Não são idênticos, Vila, mas eles são. Não. Ó, tanto é que você vai ver alguns com manchinha, coloração diferenciada, que é muito comum, mas não impede de existir entre eles gêmeos idênticos, univitelínicos. Então nós temos que entender o mecanismo de formação de gêmeos e mamíferos para a gente poder, portanto, diferenciá-los, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Temos dois fenômenos em questão: a poliovulação e a poliembrionia. Poliovular, poli, vários óvulos. É isso que você está vendo aqui, ó. A mesma mãe, tá? Então, a mãe, tá? Esta mãe liberou este óvulo e ela liberou este óvulo. Ela poliovulou. Na espécie humana, isso é mais raro. Mas ali nos porquinhos você viu que é muito comum. Em outros mamíferos também, por exemplo, quando você pega boi e vaca, a gestação também é comum, um só filhote. Tá? Mas você pega cães, você pega gatos, você pega os porquinhos, você vai ter aí vários filhotes, normalmente oriundos, vindos de uma poliovulação. E aí o que é importante você entender? Vou botar aqui o pai, vou considerar o mesmo pai. Como viram, é sempre o mesmo pai. Cuidado nesse caso. Ele eliminou vários espermatozoides, ele é o responsável pelo espermatozoide. Só que se você perceber, vamos chamar isso aqui de zoidinho 1. Ele está se unindo e fecundando o óvulo 1. Mas o outro óvulo, o óvulo 2, está sendo fecundado pelo espermatozoide 2. Então, na verdade, o que nós temos aqui, ó, são dois processos de fecundação e gestação independentes, mas que na espécie humana podem, em outras espécies sempre ocorrem, em uma mesma gestação. Então eu vou ter o zigoto 1, resultado da união do óvulo 1, ou ovócito que seja, espermatozoide 1, e o zigoto 2. Começa o processo de desenvolvimento embrionário
e cada bloco vai originar um indivíduo distinto. Portanto, eles são irmãos, como qualquer caso de irmãos existentes por aí, mas dividiram uma mesma gestação, dividiram um mesmo útero. Daqui a pouco eu falo de anexo embrionário, tá? Então, esse fenômeno é o fenômeno da poliovulação. Nós chamamos, portanto, de gêmeos dizigóticos ou fraternos, tá? Feito dizigóticos ou fraternos, ou ainda apesar do termo sugerir dois, pode ser mais bivitelínicos, porque cada um vem de um vitelo diferente, porque vem de um óvulo diferente. Isso significa, mas poderia ser trivitelínico, é uma nomenclatura que é pouco usada por causa disso, tá? Que não se costuma ficar fazendo a flexão por número, mas deveria-se. Bom, agora, outro caso importante. Você concorda que se essa mãe tiver um intervalo de tempo diferente entre as ovulações, de algumas horas ou dias, ela tendo relação com mais de um homem, ela poderia ter gêmeos de pais diferentes. Nunca pensei nisso, Vila. Pois é importante pensar, né? Então, pode sim, cara, pode ser a mesma mãe, é a mesma mãe, né? Não pode, mas os pais poderiam ser diferentes, porque são espermatozoides distintos, tá? Perfeito? É por isso que existem alguns mecanismos. Deixa eu tomar um golinho de café. A propósito, olha que caneca mais linda. Vila, camisa 10, Flamengo, o melhor time desse país, das Américas e do mundo, na minha opinião, mas é um dos 3 melhores do mundo. Bom, mas não é o caso, eu sei que falar obviedades aqui não importam. Então, galerinha, olha só, presta bem atenção. Alguns mecanismos, nos cães, o pênis normalmente, na maioria das raças, o pênis normalmente ele insufla, ele fica inchado mesmo depois que o macho ejacula. E aí esse pênis fica preso, ele termina de entumescer dentro da vagina. Então ele meio que fica preso à fêmea por uns momentos, por alguns instantes posteriormente à ejaculação. Isso dá digamos, um tempo a mais para a corrida dos espermatozoides desse macho. Porque a hora que ele separa, como a fêmea ainda está no cio, outro macho pode vir. Mas aí dificulta bastante se você já deu um tempo a mais para os espermatozoides do primeiro macho seguirem adiante. Em gatos, às vezes é complicado. Às vezes você vê numa mesma ninhada gatos bem diferentes entre si, né? Da gatinha e às vezes do gatinho. É porque ela pode sim copular com mais de um e acabar tendo mais de um pai. É uma aposta evolutiva. Perfeito? Agora, quando nós usamos o termo gêmeos monozigóticos, significa que eu terei apenas um zigoto. Então uma criança só, professor, só um filhinho. Calma. Olha lá. A mãe em questão eliminou um óvulo no seu ciclo. O parceiro, o pai da criança, eliminou vários espermatozoides. Mas nós temos aí o fenômeno da monoespermia predominante na maioria dos animais, ou seja, o mecanismo de impedimento de que um outro espermatozoide penetre além daquele que será o responsável pela fecundação e fertilização. Perfeito? Então, é 1 para 1. Esse 1 para 1 é o normal, ou pelo menos é o padrão na espécie humana. Difícil falar normal, né? Mas seria o mais comum, o padronizado. Tá? Só que olha que interessante, fecundou, formou um único ovozigoto. Então ele vai começar o desenvolvimento embrionário formando os blastômeros. Lembra que nessa massa, até chegar à figura de mórula, não teve ainda diferenciação nenhuma. Todas as células são exatamente iguais, com o mesmo DNA, porque vieram por mitoses a partir dessa célula ovozigoto. Mas ainda não se entende exatamente todos os mecanismos envolvidos, mas pode acontecer o quê? De repente, na continuidade do desenvolvimento embrionário, ocorrer uma separação de blocos dessas células, formando mais de um
embrião a partir daquele inicial. Portanto, mais de um embrião se deu o nome a esse fenômeno de uma poliembrionia. Aqui são 2, poderiam ser 3, 4, 5. Né? Recorde mundial, se não me engano, idêntico, são 8 ou 10. Tá? Agora, porque a gente tem que estar sempre revisando. Aí, não é muito raro, mas pode. O mais comum são 2, 3, tá? A partir de 2 já é raro 2, imagina daí para frente. Agora, olha que interessante. Eles não vieram de uma mesma quantidade, mesmo bloco celular, com o mesmo DNA da célula ovo ou zigoto? Então, todos os dois terão o mesmo DNA. Serão clones, gente, naturais. E aí, se aqui era um X e aqui tinha um Y, aqui vai ser XY, menino. Todas as células, tecnicamente, serão o quê? XY. Então, aqui vai ser XY, aqui vai ser XY. Então, é o mesmo sexo para os dois. Se lá no espermatozoide fosse X, ele fala obrigatoriamente, salvo alterações mutagênicas envolvendo cromossomo X, mas aí a gente discute isso mais adiante quando eu falar de cromossomos sexuais, tá? Perfeito? Então, a priori, mesmo sexo. E é claro, se um tem um gene, vamos lá, se esse cara tem ali um gene Hzinho do pai e um gene Hzinho da mãe, aqui também vai estar Hzinho. Tá? Por quê? Não vieram de uma única fecundação. Aqui sim, ó, um poderia ter, por exemplo, Hzinho do pai, Hzão do pai, Hzinho da mãe, ou Hzinho, ou Hzão, e essas possibilidades seriam as mesmas para o outro irmão. Aqui, então, é 50-50, 50%. Quer dizer, ó, eu poderia ter um indivíduo Hzão, Hzinho ou Hzinho, certo? Então, qual é a chance dos dois serem Hzão? Se um é, o outro também. Então, a mesma, né? Que você calcular para Hzão. Se você calculou uma chance para Hzinho, é a mesma para os dois. Se você calcular a chance de Hzinho, é a mesma para os dois. Aqui você tem que fazer a combinação, porque vai depender. Então, aqui é diferente. Mas cuidado, pode ocorrer os dois fenômenos juntos. É muito comum na espécie humana, é até mais frequente em gestação gemelar acima de 2, de você ter inicialmente um processo de poliovulação, e aí, por exemplo, esse aqui, ó, de repente aqui se separar em 2 ou 3 a partir desse bloco inicial. Quer dizer, eu terei os 3 indivíduos aqui, ó, tá? Digamos, além daquele, esses 3 serão gêmeos univitelínicos, idênticos, e serão fraternos ao quarto. Então, isso tudo tem que ser analisado no problema. Ok? Vamos discutir um pouquinho sobre placenta e córeo, essas coisas todas. Bom, ó, existem situações em que você pode ter uma gestação monocoriônica, um único córeo, portanto, uma única placenta, tá? E monoamniótica, um mesmo âmnion. Olha aqui em cima, ó. Você está vendo que aqui eu tenho uma única fusão, tá? Mesmo que às vezes se fusione, né? Mas você está percebendo que aqui, ó, é um âmnion só, que é a bolsinha com líquido amniótico em azul. Cada um obrigatoriamente tem um cordão umbilical, tá, gente? Mas vieram de uma única placenta, de um único córeo, tá? O mesmo córeo e um mesmo saco amniótico. Agora, eu poderia ter indivíduo monocoriônico, ou seja, um único córion, mas com 2 sacos amnióticos. Então, monocoriônica diamniótica. Olha aqui, ó. Está vendo que a incistação é a mesma, ó. Uma única placenta, tá? E aí você tem o que aqui? Você tem, ó, 2 cordões, claro, normal. Mas tá vendo que os sacos amnióticos estão separados, cada um dentro de um saco, tá? E ainda existe a situação de coriônica diamniótica, né? Onde você tem um córion, uma placenta, um córion, uma placenta,
e cada um dentro do saco amniótico, perfeito? Isso aqui é situação comum, né? São os dos bivitelinos. Às vezes, os bivitelinos pode ocorrer por local de implantação, apesar de ter um córion de cada, ocorrer uma fusão no desenvolvimento da placenta, mas é muito raro, tá? Agora aqui, ó, a situação é de univitelínicos, perfeito? Então imagina uma gestação com a mistura, você vai ter tudo isso ali misturado. Então é importante você saber disso. Tranquilo? Bom, aqui na espécie humana, né, os ácidos duplos, então a gente tem aqui, ó, são raros, a incidência de gestações gemelares é de aproximadamente, olha só, gestação gemelar, de 80 gestações, no caso de trigêmeos, esse índice é de 1 para cada 7.400 gestações. Então, são raros os casos e iguais, idênticos, mais ainda. Aqui eu coloquei 2 exemplos curiosos. Muita gente não sabe que a Gisele Bündchen, né? A Gi, a gente tem uma certa amizade, tem uma irmã gêmea. Aí você vai dizer, idêntica? Não, não é idêntica. Elas são gêmeas dizigóticas. E a Patrícia, ela é de formação, ela é dentista, mas ela basicamente gerenciava pelo menos a carreira da irmã. Não sei, eu e a Gigi perdemos um contato aí recentemente, então não sei como é que anda. Mas eu quero que você entenda o seguinte, você vai dizer, ai, que pena. Pena? Gente, separa as duas. É óbvio que a Patrícia não é a Gisele, mas olha como ela é bonita. Né? Eu sei que você pensou, ai, bonita igual a 2 Gisele Bündchen. Não aconteceu, mas ambas são bonitas. Agora, no Brasil nós temos um caso curioso, que é a Beatriz e a Branca, que elas são do nado sincronizado brasileiro. Ambas, né, elas são gêmeas idênticas. Então isso aqui parece que botaram um espelho aqui, né? Não, tá? Elas são realmente, e ambas, né, na minha opinião, muito lindas, tá? Perfeito? Então, só para exemplificar aí você pode estar pensando, Vila, e quando eles falam que é gêmeos siameses? Já vou chegar lá. Antes, analisa essa questão comigo aqui. Deixa eu só ver o nosso time. Analisa essa questão comigo aqui, ó. Maria e Márcia são gêmeas monozigóticas, tá? 1. Paulo e Paula, 2, são gêmeos dizigóticos. Gente, guardando a devida proporção, né, a devida característica social, quer dizer, poderia, né, serem do mesmo sexo e um deles desculpa a expressão, ter, né, a orientação interna, psicológica, mental, tudo para ter um sexo diferente do nascimento. Mas, tirando isso, se o problema não fala e você tem nome de Paulo e Paula, significa que aparentemente é um menino e uma menina, certo? Então, ambos são. Os dois são de sexos diferentes. Então, dizigóticos, não teria como ser monozigótico. Tá? A não ser, é claro, que um deles tenha feito adequação sexual, né? Adequação de genitália, na verdade, sexual que eu digo não de orientação, mas de equipamento, né? De aparato, de aparelho reprodutor, ou pelo menos a parte, né, da genitália externa. Salvo isso, tira isso, pensando numa leitura mais simples, já estaria implícito, mas tudo bem. Agora vamos lá. Portanto, o que? O par 1 originou-se da fecundação de 2 óvulos. Não. Se são gêmeos mono, lembra que o mono sempre é um óvulo. Tá? Perfeito? Então não, tá errado. O tipo de gemelaridade do par 2 não poderia originar indivíduos do mesmo sexo. Não, né, Vila? Claro que pode. Quando você tem... isso aqui o que é? Isso aqui é uma poliovulação, certo? Poliovulação. Então são gêmeos fraternos. Podia ser Paulo, Paula, Paula também, tá? Perfeito? Então tá errado. Os pares 1 e 2 originaram-se da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. E os blastômeros iniciais transformaram-se em embriões diferentes. Aonde você tem dizigóticos, não. D. O par 1 apresenta material genético idêntico? Sim. O par 1 não são monozigóticos? Monozigóticos são o quê? Lembra o que eu falei?
são clones naturais, tá? Ok? Então é a D, mas vamos ler a E. Paulo e Paula possuem maior compatibilidade na doação de órgãos? Não, não necessariamente. Até pode ser bem parecido geneticamente, mas não é a regra. Agora, Márcia e Maria, sim, porque são clones, identidade total para transfusão de sangue, transplante de órgão, tá? O sangue poderia, mas assim, tem algumas coisas que podem variar, mas a gente discute isso mais à frente. A priori é isso aí, tá? Então a alternativa correta é a letra D. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Casos famosos de, aliás, esse primeiro caso aqui que é o Chang, mas não é o nosso Chang, é o Chang e o Eng Bunker, desculpa, são gêmeos chifópagos. Gente, chifo, processo chifoide, lança, é o osso externo. Pageem, colados unidos. Chifópago é um termo que foi adotado tecnicamente pela medicina para indicar gêmeos unidos. O problema é que ele é limitado à ligação pelo externo na sua origem, mas é usado assim mesmo, tá? Agora, por que isso passou a ser chamado de gêmeos siameses? Porque o Chang e o Eng Bunker, eles nasceram no antigo Sião, Império do Sião, que hoje é a Tailândia, ok? Império do Sião eram siameses. Todo mundo que nascia no Sião era siamês. Só que depois, pelo fato dos dois irmãos, né, serem famosos, eles foram trabalhar, eles fizeram parte de um circo, tá? Que trabalhava com, na época eles diziam com aberrações, né? O termo aberração hoje ele pegou uma conotação pejorativa, mas ele pode ser usado porque na verdade aberração seria uma alteração de um padrão. Mas como socialmente não cai bem, deixou-se de se usar aí, né, no dia a dia, porque senão parece que você está dizendo que ele é uma monstruosidade, o que também não tem nada a ver. Tá? Então esses dois irmãos viveram juntos, nunca foram separados, trabalharam nesse circo como uma das atrações do circo e casaram, os dois casaram com mulheres diferentes, não casaram com a mesma, tiveram seus filhos. Silêncio, você deve estar me vira. Eu sei o que você vai pensar. E eu vou te dizer, não sei como fazer, tá? Em relação à morte, triste, né? Morte sempre, né, traz uma dramatização. Eles morreram quase que juntos. O primeiro irmão morreu e algumas horas depois o segundo morreu, tá, gente? Não deu para separá-los, então, porque não se sabe exatamente se que gerou tudo isso. Tem muita coisa nebulosa. Se você quiser, pode dar mais uma pesquisada, tá? Agora, um caso que chama atenção, tem muito material na internet, é o caso da Abe, né? Que é uma forma abreviada do nome dela, que é Abney e Britty Hansel. Elas têm duas cabeças e um corpo só. Elas têm dois pescoços, duas cabeças, literalmente, tá? Com duas bifurcações de coluna pegando parte da torácica para cervical, mas depois fica uma só. E aí daqui para baixo os órgãos são comuns, tá? Uma controla, por exemplo, tem domínio e sensações de um lado, a outra do outro lado. Mas aonde é conjunto, as duas têm domínio. Então aprenderam a andar, a sincronizar tudo. Se tem uma ideia, aqui estão elas, né? Vistas na praia com uma amiga, e aqui uma arte mostrando o que é comum. Por exemplo, se tiver dor de estômago, as duas têm. Mas se tiver algum problema pulmonar, uma pode ter e a outra não, tá? Ok? Isso ocorre geralmente no processo de separação que não é total. Os embriões não se separam totalmente, ficam com algumas células unidas. Ou muito próximos a ponto de, no desenvolvimento embrionário, causar ligação. Mas normalmente vem de gêmeos idênticos que não há uma separação total, tá? Você pode pesquisar na internet, tem vários vídeos sobre elas, tem entrevista delas na Ofra, tá? Mas hoje elas estão evitando já. Eu soube recentemente que elas fizeram um fato curioso na licença, né? Drive license, ou seja, a carteira de motorista. As duas tiveram que fazer o teste 2 vezes,
porque o técnico tivesse certeza que uma estivesse coordenando e a outra não. Tá? Tolice, mas tudo bem. Agora, o doido é que elas fizeram faculdade em formações diferentes. Uma é trabalham na mesma escola, uma é professora de matemática e física, a outra é de literatura, se não me engano, tá? É. Então você vai ter a professora entrando duas. Meu Deus, Vila, tu tá rindo, é uma tragédia. Não, não, gente, eu não vou dizer que é uma tragédia. É complicado. A gente ri porque a situação ela gera esse tipo de pensamento, mas em nenhum momento aqui é desrespeito com a situação médica. Tanto é que elas próprias acabaram em algumas entrevistas criando situações para todos rirem, de que elas já passaram, tá, gente? Então veja bem, não é falta de respeito do Vila a situação. Vila, por que não foram separadas? Se você olhar, é impossível, as duas teriam morrido no processo, tá? Agora é para rir, essa é para rir, porque as duas têm muita raiva disso. Elas trabalham na mesma escola, lecionam cadeiras diferentes, mas ganham um salário só. Sacanagem, são duas cabeças que pensam diferente, são duas cabeças que lecionam. Aí a escola está tirando vantagem delas. Eu acho uma baita sacanagem, mas mercado americano, liberal, né? Não tem ali uma regra tão rígida como aqui no nosso Ministério do Trabalho, então tudo bem. Mas que sacanagem é. Já pagar um salário para uma, um salário para outra, que isso, né? Quem quiser, então, pode pesquisar lá e ler mais sobre elas, tá, gente? Perfeito? Já houveram vários casos de siameses presos pela cabeça, né? Já teve casos de tentativa de separação e ao separar um deles morreu. Já teve casos de separação e os dois morreram. E casos de separação em que ambos sobreviveram. Então tem muitas situações, não dá para a gente abordar todas aqui. Dei uma pesquisadinha lá na internet, ok? Galerinha, vamos lá então, ó. Aí tá a relação de exercícios para vocês, recomendados para essa aula. Façam, cuidado com a probabilidade, né? Na aula de probabilidade eu vou depois levantar essa ideia de gêmeos que você pode cair em pegadinha, né? Você tem que lembrar que são gêmeos univitelínicos. Por exemplo, um gene recessivo, não importa a distribuição da família, ele é recessivo. Então, qual é a chance, por exemplo, de gêmeos univitelínicos terem a doença, que seriam os dois genes no indivíduo? Não me importa a frequência. Ora, se os dois vão ter doença, os dois podem ter a doença, certo? Então, isso é uma situação. Os dois podem não ter a doença, isso é uma outra situação. Os dois tem outra opção? Não, porque eles são idênticos, então 50% de chance, sem pensar em árvore genealógica, 50% de chance de terem a doença, 50% de chance de não terem. Agora, quando são bivitelínicos, complica, porque são separados. Então, de os dois terem, é uma chance. De os dois não terem, é outra chance. Mas ainda tem mais duas. Um pode ter e o outro não. Ou o outro pode ter e um não. Então, na verdade, eu terei o quê? 4 opções e eu vou ter que ver a chance desse gene aparecer, se for recessivo ou se for dominante. Você tem que pensar sempre assim, tá? Na probabilidade eu volto a falar disso. Um grande beijo, amo todos vocês. Até a próxima aula. Tchau!